Bem, irmãos, vamos ao nosso estudo. Estamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 15. Capítulo 15. Nós já, na verdade, o 15 nós já passamos ele na semana passada. Falamos lá do Cântico de Moisés, onde ele vai ressaltando o que Deus fez nessa saída do Egito, o poder de Deus. Destacamos ele dizendo no verso 2, o Senhor é a minha força. Deus é um Deus pessoal. Deus não deve ser o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu marido, da minha irmã, da minha esposa, não. Tem que ser pessoal. E Moisés tinha isso com ele, o Senhor é a minha força. Ele estava à frente de todo um povo, mas nesse momento ele quer glorificar a Deus, ele coloca aqui a relação pessoal dele com Deus. O Senhor é a minha força. Destacamos esses aspectos, né, que ele descreve aqui nesse texto. E vemos também, aí nós vamos entrar nessa parte, né, que também as mulheres aqui também se manifestaram nessa ocasião. Está aqui no versículos 20 e 21. Alguém pode ler para nós? Isso, 15, 20 e 21. Ok. Antífona, até alguém perguntou a semana passada, fui até no dicionário para ver o que o dicionário fala sobre antífona, e é exatamente isso, é um verso, apenas poucas palavras que geralmente eram cantadas antes de um salmo. Então era uma coisa repetitiva, né? Uma antífona, era repetitiva. E isso tem muito nas missas da Igreja Católica, vem aquela muito repetindo apenas um verso, apenas duas sentenças, e vem mais um texto, repete as duas sentenças, vem outro texto, repete. Isso é uma antífona. Então o que Miriam fez aqui, as mulheres, né, se registra aqui, a gente destaca isso porque geralmente não se registram no Antigo Testamento, não há muitos registros dessas expressões das mulheres, mas aqui ficou registrada esta expressão aqui de Miriam, que é colocada aqui como profetisa, talvez porque ela era alguém que liderava as mulheres, lembrando que ela era irmã de Moisés, o líder, Arão, que era o que se comunicava com o povo, com o faraó, porque Moisés passava para ele o que era para dizer, e Miriam devia ser também uma mulher que atuava como uma líder ali, como alguém que dirigia, que transmitia, que falava. Nesse sentido, ela é chamada aqui a profetisa Miriam. Muito bem. Nós vemos aqui então que o povo deve ter parado ali às margens do Mar Vermelho, né? Tanto é que eles viram os cadáveres dos soldados egípcios que pelas margens do Rio Vermelho, deve ter ficado ali um pouco de tempo, comemoraram todo o acontecimento, e então Moisés faz aqui o povo partir e seguir aqui o seu caminho, né? Faz seguir aqui o seu caminho. Pode ler alguém aqui, o verso 22 até o verso 24. Muito bem, então nós vemos aqui, tem o mapa aí? Ih, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém na nossa mesa. Eu não trouxe meu mapa aqui. Uma pena. Mas o que acontece?
Vai subir lá, o Lucas? Vai lá então e põe o mapa para nós enquanto isso. Então vemos aqui que eles estavam ali após essa comemoração, Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho. Eles estavam ali, tinham atravessado, estavam ali pelas margens, acampados, e saíram para o deserto de Sur. Vocês vão perceber, é difícil eu tentar passar para vocês o que eu tenho em mente, né? Eu tenho em mente o mapa. Tem gente que tem aí na Bíblia, no final, tem uns mapinhas aí. Mas eles estavam acampados à margem do Mar Vermelho. O Mar Vermelho fica nessa posição aqui assim, né? Aqui em cima está o lugar que eles saíram lá do Egito, e aqui mais ao sul, né? Aqui a sudeste, mais ao sul está o Monte Sinai lá embaixo, e entre esse trecho está um deserto chamado deserto de Sur, né? Que eles caminharam ali naquele deserto durante 3 dias, então eles saíram lá das margens do Mar Vermelho, deixa ele sair de lá, colocar lá, a gente vai dar para ver, e aí eles foram descendo em direção ao Sinai. Quando eles caminharam 3 dias, eles devem ter saído abastecidos com água do lugar, mas a gente volta a lembrar que eles saíram em aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eles devem ter se preparado, trazido água, mas a água não dá para você ter durante muito tempo, ainda mais numa região de deserto. Depois de 3 dias, não acharam água e chegaram até esse lugar que era Mara, até chegar até Mara, né? E quando eles chegaram lá, eles viram as águas, qual era a expectativa? Bom, resolveu o problema, só que não deu para resolver. Por quê? Porque na verdade as águas eram amargas, não eram águas saudáveis, não era água potável, água para se beber, eles não puderam tomar. E vemos aqui que mais uma vez o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés era sempre o responsável, lembrando que Moisés encabeçou toda a saída, então sempre o povo se dirigia ou se levantava contra ele. Ainda que depois a gente vai vendo que na verdade essa murmuração que eles lançavam contra Moisés, na verdade era o Senhor quem sofria essas murmurações. Isso é algo que nós muitas vezes não nos damos conta. Às vezes nós murmuramos contra alguém, contra um líder, contra o marido, contra a esposa, contra situações que nós atribuímos a causa a alguém, mas na verdade Deus é que está à frente de tudo isso, e nós estamos então pecando, estamos murmurando na verdade contra Deus e não contra pessoas. E vemos aqui que eles murmuraram contra Moisés. Muito bem, a essa altura da caminhada, o povo já tinha experiência com Deus. O povo já sabia, já conhecia o poder de Deus, já deviam estar confiando mais nos cuidados de Deus, saber que assim como antes, no devido tempo, Deus iria cuidar deles, não ia deixá-los perecer. Eles tiveram todos os obstáculos anteriores resolvidos e precisavam crer que nesse momento Deus iria também de alguma forma atuar. No entanto, nós vemos aqui o povo murmurando contra Moisés. Puxa vida, eu esqueci o meu pontinho lá. Olha, está vendo a passagem do Mar Vermelho, tá? Todo mundo está comigo ali? No quadradinho ali escrito passagem do Mar Vermelho? Vocês conseguem enxergar? Tá bom, ali foi onde eles passaram, onde provavelmente eles ficaram esse período que teve essa festa, essa comemoração, a grande vitória. Aí eles começam a descer, assim, acompanhando a margem do Mar Vermelho. Vejam que o Monte Sinai está aqui embaixo. Eles estão vindo nessa direção. Então eles saem de lá e em direção a Mara. Então eles andaram durante 3 dias, aproximadamente, esse trecho. 3 dias eles saíram de lá, descendo até Mara, onde tem também ali, a gente vai ver que logo perto de Mara, onde acontece tudo isso, né? O que acontece em Mara? Eles estavam lá,
as águas eram amargas, mas o Senhor de alguma maneira que a Bíblia não revela como foi isso, o Senhor mostrou a Moisés uma árvore, né? Vamos lá no verso 25, pode ler alguém? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Muito bem, então nós vemos o que o Senhor de alguma maneira mostrou uma árvore. O que alertou Moisés para essa árvore? Nós não temos a maneira como essa ideia, como isso chegou à mente dele, mas apenas o Senhor lhe mostrou uma árvore, e Moisés, certamente com o povo, tomou dessa árvore, lançaram nas águas, e elas se tornaram doces. E aí, nesse momento, nós vemos que acontece também um fato: o Senhor lembra a eles, o Senhor dá a eles algumas orientações, Moisés passa para eles. O que Moisés diz lá no verso 26? Pode apagar por enquanto a... Ele diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que ninguém sobre os filhos, pois eu sou o Senhor que sabe. Muito bem. Alguns tomam este versículo, né, para defender a ideia de que o crente ele não vai ter problema com enfermidade porque o Senhor sara ele. E atribuem, diante do verso, que as enfermidades são frutos de pecado. Né? Tanto é que eles tiram isso de que ideia? Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto, etc. Então, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Eles pegam esse trechinho apenas: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Algumas igrejas, algumas denominações, alguns tiram desse versículo como se fosse um princípio para defender a ideia, a tese de que o cristão não fica doente. Ou se ele está doente é por conta do pecado. É assim que muitos trabalham com essa ideia. É verdade que o pecado traz consigo enfermidades, né? Sem dúvida. Davi dá um exemplo disso no Salmo 32, o que ele diz? Enquanto calei meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque tua mão pesava de noite sobre mim. Ou seja, de fato, o pecado pode sim gerar enfermidade. E é possível até que muitos estejam enfermos por conta do pecado, por conta da desobediência. Muitos estão enfermos por causa do vício do pecado, do cigarro, da bebida, das drogas, da ansiedade, da impaciência, da raiva, né? O pessoal vai no médico, o médico não pergunta, o médico, você fala que está com o estômago doendo, está com não sei o que, com problema, o médico fala: você é nervoso? Por quê? Porque ele sabe que isso gera doença. Você é ansioso? Você tem paz? O médico agora pergunta: você tem paz na sua casa? Doutor, o que o senhor tem a ver com isso? Mas tem tudo a ver, porque se a pessoa não tem paz, se a pessoa vive em crise, ela fica doente. Isso os médicos já descobriram, a ciência já constatou isso. Então, sem dúvida que tudo isso pode trazer enfermidades, né? A falta de limites. Contudo, um conhecimento panorâmico da Bíblia mostra que a nossa enfermidade nem sempre é fruto do pecado. Nem sempre a enfermidade é fruto do pecado. Paulo, por exemplo, lidava com Timóteo, era o pai espiritual de Timóteo. Timóteo era um homem crente. Timóteo tinha fé em Deus. No entanto, ele vivia constantemente enfermo. E Paulo até recomenda para ele, isso está lá na segunda carta de Paulo,
capítulo 4, versículo, aliás, na primeira carta de Paulo, capítulo 5, verso 23, é onde Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo 5, 23, vamos ver. Isto, pode ler alguém. Frequentes enfermidades, não era de vez em quando. Então Timóteo era alguém que vivia isso, e Paulo não repreende ele por causa do pecado, senão Paulo falava, olha, para de fazer o que você está fazendo por causa da tua enfermidade. Não é isso que ele trata. Quando na carta seguinte, né, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala sobre uma outra situação, sobre Trófimo, né? Trófimo, capítulo 4, versículo 20, da segunda carta dele a Timóteo. Pode ler alguém. Muito bem, então Trófimo era um crente, Paulo deixou ele doente, Mileto. Não era falta de fé de Trófimo, nem de Timóteo, não era falta de poder em Paulo para curar. Deus permite para uns e para outros, segundo a soberania dele, que passe por situações como essas. Então, pegar um verso como esse daqui para dizer, olha, nenhuma enfermidade virá sobre ti, aí faz toda uma ideia, tira toda uma ideia em cima dessa parte de um versículo, é algo absurdo, não tem sentido. Sem dúvida, né? Aqui nós vamos aqui no final, pois eu sou o Senhor que te sara. Sem dúvida, acima de tudo, acima dos médicos está o Senhor. Mas dizer que o crente não fica doente, isso não tem sentido. Mas fala. Particularmente. Exatamente. Nesse texto aí é uma interpretação. Isso daí é sair do texto, né? Extrair uma frase do texto. Tem até um livro, eu não vou me lembrar agora o nome dele, um livreto até grande, que ele pega textos como esse, ele pega inclusive esse texto para defender essa ideia. Só que nesse contexto, aí é o ponto, né? Deus está falando das que enviei, né? Está até em destaque, né? Eu destaquei aqui para nós, né? Das que enviei sobre os egípcios. O que era? Aquelas situações que nós já vimos, eram pragas, tumores, algumas doenças particulares, mas é nesse sentido que Deus está tratando. Quer dizer, além de traçar um princípio, uma teologia em cima de uma frase extraída do contexto, né? Na verdade, o próprio versículo já esclarece sobre o que está se tratando, que era das enfermidades enviadas, das que Deus enviou sobre os egípcios. Então, vemos que aqui não fazia sentido. Mas depois de um dia de viagem que eles estavam em Mara, ali pertinho está Elim. Já em Elim tinha águas, ou seja, na verdade eles estavam próximo aonde de fato tinha águas. O versículo 27 fala sobre isso. O que diz aí o texto? Hein? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, que se acalmaram junto ao mar. 12 fontes de água, ou seja, ali havia água em abundância, né? Um dia, mas eles lá murmuraram contra Moisés, que na verdade é contra Deus. Então sempre a gente vai vendo essa tônica do povo, e é importante a gente pegar para a nossa vida. Eu acho que se fôssemos nós que estivéssemos caminhando pelo deserto, como que a gente ia reagir, né? A gente vai mexer um pouco sobre isso logo mais. Muito bem, o povo então parte costeando. Vejam que eles estão costeando o Mar Vermelho.
Eles saem de Elim em direção ao Sinai, e aí então eles vão passar pelo deserto de Sur. A essa altura que eles estavam chegando aqui em Elim, segundo a Bíblia, o que diz lá? Vamos ver aqui o versículo, capítulo 16, verso 1. Só o verso 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, nesse trajeto, desde lá da saída até Elim, quando eles saem dali para ir para cima, eles passaram-se então 45 dias. 45 dias. Essa distância, se você pegar o seu mapa, se ele é um mapa que tem escala, geralmente os mapas têm escala, dá em torno de 350 quilômetros, mais ou menos ali, a metade ali entre ali o deserto de Sur, ali de Elim, vindo para cá, dá mais ou menos 350 quilômetros. Uma distância dessa, daqui a Curitiba tem 400. Se você já foi a Curitiba, chega até ali a entrada da como é que é a estrada da Preciosa? Como é que é? Estrada da Graciosa, né? Isso. Chegando ali dá uns 350 quilômetros. É uma boa distância, o povo está a pé, mas 2 milhões de pessoas andando, isso daria em torno de uns talvez uns, sei lá, uns 14 quilômetros por dia, 15 quilômetros por dia, para o povo andar, parando com crianças, animais. Talvez tenham ficado mais tempo também acampados em algum lugar, mas enfim, eles andaram nesse período 350 quilômetros, até o deserto de Sim, que nós vemos que está ali depois de Elim. Entre Elim e o Monte Sinai é o deserto de Sim. Muito bem, eles caminharam até ali. Esse período, né? Esse período, além da água que eles se abasteceram lá em Elim, mas e comida? Eles também devem ter saído levando comida, só que começou também a acabar. É interessante que Deus poderia providenciar tudo antes, né? Bem antes de acabar. Para que esperar o povo começar a sentir falta? Não é assim que a gente faz na casa da gente. A gente já chega e já resolve antes de precisar. Mas Deus estava caminhando com o povo e colocando o povo a provas, né? E mais uma vez o que acontece aqui, versículo 2 e 3. Vamos lá. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão apartado. Nos trouxestes a esse deserto para matarmos de fome toda essa multidão. Vejam só, né? Bastava as coisas apertarem, acho que eles sabiam como agredir, né? Como machucar. Eles iam no ponto. Por que nos tirou do Egito? Mas Deus os atendeu no clamor deles. Mas quando as coisas ficavam difíceis, eles logo desprezavam tudo que o Senhor havia feito, chegaram até a exaltar o tratamento que eles tinham no Egito. Quer dizer, quando estavam lá era péssimo, eles clamavam pela aflição que eles passavam, mas agora eles dizem que lá era melhor do que onde eles estão. Então é o protótipo do ser humano, é o povo de Israel. É
isso, né? Sempre insatisfeito, né? Que colocaram em dúvida a bondade de Deus mais uma vez. Nos trouxeste esse deserto para nos matar, para matar de fome toda esta multidão. Ou seja, como se isso fosse alguma coisa possível na mente, seja de Moisés, seja na mente do Senhor. Eles falavam coisas terríveis, né? Eles culpavam, eles acusavam. E quando eu estava pensando, né, lendo esse texto, pensando, e aí eu pensei aquilo que eu falei antes: e se fôssemos nós? Se fosse a gente que estivesse lá, que a comida agora está rareando, a gente está comendo, mas não sabe se vai ter amanhã, como que nós iríamos nos comportar? Eu nem imaginei isso, Rosalina. E você? Eles reclamavam, tá? Mas é bom a gente parar para pensar, porque você certamente já esteve em situações que todo um grupo está afetado por um problema. Todo um grupo. Mas a reação do grupo não é a mesma de todo. A reação não é a mesma de cada pessoa desse grupo. Tem umas que a coisa está complicada, mas elas ainda estão tentando trabalhar. Outros, cada um vai reagir de uma forma. E essa multidão estava reagindo, cada um certamente, esse daqui era o pensamento de uma maioria, talvez nem todos estivessem nessa murmuração, nesse nível de murmuração. Mesmo na casa da gente, às vezes as coisas a gente enfrenta um problema, mas tem a esposa, tem o pai, a mãe, os filhos, e cada um tem uma reação num certo nível de descontentamento sobre aquelas coisas. E isso é algo que a gente nem sempre presta atenção, como isso faz mal. Como isso faz mal. Muitos enfrentam isso nas faculdades, quando estão em grupos para entregar um trabalho. E a coisa tá apertada e ali começa um conflito. Em empresas, quando se trabalha, quando é um grupo de trabalho que tem um prazo, que as pressões que vêm sobre esse grupo faz com que cada um tenha uma reação, uma atitude. E nós precisamos, lógico, isso vai depender muito da personalidade. Tem gente que tem um temperamento mais flexível, que se adequa, que suporta mais, que, sei lá, consegue mais, né, estica um pouco mais a paciência. Mas esses que mais cedo reclamavam, inconformados, olha, Deus tratou de uma forma muito séria essa situação. Se nós somos daqueles que basta um pouco para a gente começar a perder a cabeça, a perder o controle, nós precisamos avaliar isso na vida da gente, porque esse é o grupo que Deus condenou continuamente no deserto. É o grupo daqueles que rapidamente começavam a murmurar. Então, por isso que eu perguntei, né? E se fôssemos nós, o que a gente ia fazer? Como suportar uma situação assim? O que nós fazemos quando acaba a luz na nossa casa? O que você faz? Não, eu estou dizendo sobre a luz, tá bom. Sobre a luz que acabou, o que você faz? Não, vamos lá, vamos falar um de cada vez. O que você faz quando a luz acaba? O que você faz pela energia? Você não faz nada. O que
você faz? Você vai tentar se resolver, acender uma vela, mas sobre a energia você não faz nada. Por quê? Porque não está na sua capacidade, na sua condição fazer. Mas como se está sem luz? E se não tem celular? Não, eu estou falando uma condição lá. E aí, o que você faz? Acabou a luz. Se você não tem, você só tem que confiar que alguém em algum lugar está tentando resolver o seu problema. Nós não temos o que fazer. E às vezes a vida traz situações que não está na nossa capacidade resolver, ou seja, o que adianta eu ficar me debatendo? O que adianta eu ficar me debatendo com a luz? Quando eu estava lá em Bela Sombra, fui lá com o pastor Cledinaldo, lá na Bahia, aí fomos pregar lá no domingo. Eu ia vir embora no dia seguinte. Na hora do culto, antes de começar, acabou a luz. Lá não acaba a luz que nem aqui, que dali às vezes apaga e daqui a pouco volta, né? Ou então passou uns 5 minutos, todo mundo já começa a ficar impaciente. Meia hora, nossa. Lá não voltou, eu vim embora no dia seguinte, não tinha voltado a luz ainda. Não tem o que fazer. Nessa condição aqui, o que o povo podia fazer? Num deserto, não tem nada por perto para você recorrer, só resta confiar em Deus. Murmurar não resolve. E às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, entre família, em situações que não tem, a gente só tem que esperar na graça, na misericórdia de Deus, a gente fica se debatendo e murmurando e acusando e culpando, mas nada resolve. E o povo estava nessa condição. Era o caso deles. Não tinha o que fazer ali. Fala, Paulo. Nós não temos essa informação no texto. O que a gente vai ver, por quê? Porque essa nuvem vai aparecer daqui a pouco. Por isso que a gente não tem noção se essa nuvem já estava presente, porque eles vão ver a glória do Senhor na nuvem. Talvez até estivesse mesmo. É possível que estivesse. Uhum. Mas eu vejo assim, essa murmuração do povo é uma coisa assim, da vaidade que nós temos também, lógico, porque eles vão ser humanos, mas eles sempre queriam ficar num lugar com muita escrava, mas para satisfazer aqui o prazer da carne e o próprio estômago, tem que ter a vaidade das panelas. Podia até ser um desabafo, mas esse desabafo ofendia. Porque né? dizer um negócio desse. Talvez, olha. Primeiro que eles não deviam ter. Primeiro que eles não deviam ter as panelas cheias de carne em coisa nenhuma. A Bíblia diz que eles clamavam. Não, mas é o ser humano. Você já viu alguém que quando está insatisfeito, quer dizer, ele pega o deserto que ele estava, o pântano que estava e diz que era doce lá, só para agredir alguém que está diante dele no momento? É isso, né? Nós vemos, por exemplo, a última vez que nós vimos a nuvem, a menção da nuvem acompanhando o povo foi antes deles atravessarem o Mar Vermelho. Ou seja, aquela nuvem que acompanhava eles, se colocou entre o exército e o povo. Até ali nós vimos, daí não se trata mais nada. É possível que isso que você levantou estivesse lá presente ainda, mas era uma nuvem. Por quê? Porque a gente vai ver aqui na frente que essa nuvem novamente vai ser manifesta e eles vão ver a glória de Deus nessa nuvem.
Então, é até possível que estivesse ali, o que agravaria ainda mais a reclamação. Embora eles não tivessem o alimento, mas a presença de Deus estava ali como quem diz, olha, mas nós temos um protetor, como também deveria ser para nós nas nossas situações. Mas o fato é que eles perdem isso de vista. Nessa hora eles não se rendem ao fato de que Deus está com eles e que pode ajudar. Mas um outro fator ainda sobre essa questão do momento da pessoa ficar ali insegura, perdida. O que acontece? Quando nós passamos por uma luta no nosso país, é uma situação complicada. Por quê? Porque nós ficamos sem emprego, a nossa aposentadoria de quem é aposentado não faz nem sentido, não temos médicos, não temos hospitais, e quando nós olhamos para os nossos líderes, qual é o problema que eles têm? Nenhum problema desse tipo. Para os nossos líderes políticos, para eles não faltam hospitais, não faltam remédios, não falta possibilidade de emprego para os filhos, para eles não, ou seja, é diferente quando nós olhamos para a nossa liderança, dá até desespero, porque você fala, eles estão cuidando deles e nem se lembram da gente. Não era o caso do povo, porque Moisés estava ali entre eles. O líder estava sem comida também, estava apertado, como eles estavam. É diferente. É diferente essa situação. Sim, mas provavelmente a essa altura, essas coisas acho que não conseguiam resolver, não. E olha que eles saíram com muitos animais, mas já fazia 45 dias. Lá diz que eles saíram com muitos animais, mas 45 dias andando num trajeto que não era um trajeto ali, não era um trajeto de vegetação, talvez poucas pastagens, os animais talvez estivessem bem magros, ou seja, não tinha condição de resolver esse problema. E eles começam a reclamar, né? Eles começam a murmurar. Pode falar, aqui é para a gente falar. Você fala sobre a murmuração, que é naturalmente do ser humano, a gente até murmurar e criar uma situação anterior que não existiu, porque quando eles falam realmente a gente devia ter ouvido lá as panelas cheias de carne, eles não estavam vivendo a mil maravilhas lá, mas assim, para ter o que reclamar, você cria uma situação assim, e a gente vê esse comportamento também, lá no livro de Ruth, no Noemi, porque o versículo 1 e o versículo sobre Noemi, então eles saíram do Belém e estavam tendo fome. Aí ela perde, o marido, e sim, quando ela volta, ela fala assim, ditosa partir, porém o Senhor me fez voltar fome. Não é verdade, ela não partiu feliz, ela partiu numa situação terrível, porque ela estava passando fome. Mas assim, aquela situação atual, não é bom naquela época. Não, geralmente nós somos assim, que nem pessoa que fala, antigamente não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada, a gente vai dar melhor. Mas é talvez uma expressão, né? O ser humano é isso mesmo que você falou, é um toque que o ser humano tem de às vezes, dar um valor exagerado, dar uma dimensão exagerada a algumas coisas que já não estão mais presentes, né, porque dá a impressão de que elas podiam ter essa dimensão mesmo. Só que às vezes não tinha, só uma maneira de criticar o presente. Então isso, pode ser isso mesmo. Mas eles estavam insatisfeitos e com um líder passando pela mesma situação que eles, né? A mesma situação que eles. Eles tinham Moisés passando fome, eles falaram, olha, Moisés, a gente pensa, peraí, Moisés não é um louco, ia ser um louco de trazer ele, a família toda, então, só para morrer, ele também confia, ele também tem que ter uma saída para isso. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, isso então é a liderança, nós temos uma liderança, às vezes, mesmo numa igreja, a liderança às vezes tem que tomar um rumo, tem que tomar um caminho, que às vezes a igreja fica mais será, mas, ora, se eles
querem o melhor. Eles também estão fazendo o possível. A gente tem que dar um mínimo de crédito. São homens, mas um mínimo de crédito. Por tudo aquilo que eles já haviam visto Deus fazer pelas mãos de Moisés, era para eles darem crédito. Mas é interessante que não tinha crédito nenhum. É como o ser humano, você faz, aí você fala, puxa, já acumulei bastante crédito. Aí um dia você errou uma vírgula, seus créditos que você ganhou em tantos anos, acabou. É assim. Então não conseguia, a cada passo, cada problema, tinha que provar novamente para o povo que Deus era Deus. Parece que nunca conseguia satisfazer o povo. Olha, Deus é Deus, tranquiliza, né? É incontestável que as situações vividas pelo povo se constituíam da parte de Deus em uma prova quanto ao exercício da paciência e da confiança nele. É inegável isso. Deus, Deus sabia, Deus conhece o antes, o agora e o depois. Deus podia estar evitando todo esse desgaste. Deus poderia estar suprindo a cada necessidade, as codornizes que Ele vai trazer. Ele poderia ter trazido antes da murmuração, mas Ele não traz. E tem coisas que nós vamos passar e, irmãos, muitas vezes são provas que a gente tem também para enfrentar e são situações que vêm sobre a gente. E o povo enfrentava isso. Não tem como fugir de que eles estavam passando por provas. Assim também, muitas das nossas dificuldades podem ter o mesmo objetivo. Nós sabemos que qualquer problema que nós tenhamos, qualquer situação que nos aflige, Deus tem poder para resolver. Nós cremos nisso e sabemos que pode mesmo, mas nem sempre Ele resolve, nem sempre Ele soluciona no tempo que a gente gostaria que fosse solucionado, nem sempre Ele traz a cura no momento que a gente clama, nem sempre o resultado vem na data que nós estabelecemos como limite. Deus, Ele nos põe à prova, e o Salmo 11, versículo 5, deixa isso muito claro. Salmo 11, versículo 5, vemos essa realidade que nem sempre nós estamos atentos a isso. Nós vemos os nossos problemas como puros problemas. Parece que é assim, a minha vida, Deus não tem nada a ver com a minha vida, ou tudo que me acontece não tem nada a ver com Deus. Isso é um equívoco. Salmo 11, versículo 5, pode ler alguém? Muito bem, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Ele nos põe à prova. Ele nos coloca à prova. Para quê? Para Ele nos conhecer? Ele nos conhece. A prova que nós passamos vai nos ajudar a nós nos conhecermos, a nós amadurecermos, a nós crescermos. Então Ele coloca à prova. Alguns casos isso é bem declarado. Foi o caso de Abraão. Deus põe Abraão à prova. Pôs Abraão à prova. Ló também passou por uma situação difícil. Deus o colocou à prova. Davi, no Salmo 132, verso 1, ele fala que sobre as muitas provações que ele passou. Vem disso, vem de prova. Deus nos coloca à prova. A nossa vida é cheia desses momentos. Aquela fila que você entrou, que ela não anda, que você... Pode ter certeza. Você está ali numa prova. Coisas cotidianas da vida, na casa da gente, no lidar com pessoas.
coisas que a gente gostaria que fosse diferente, mas não é. Provas. São provas através das quais nós podemos crescer, podemos nos conhecer os nossos limites, conhecer o nosso potencial, podemos ver os nossos erros. Infelizmente, a gente descobre mais erros do que capacidade. Vemos os nossos erros, que é importante ver e procurar corrigir, procurar evitar, porque as provas se repetem todos os dias, e parece que quando você não vai bem numa prova, parece que todo dia ela está na tua frente de novo. Como diz, irmão, vamos ver o que você vai fazer agora. Provas, Deus nos prova, né? Deus, é isso que a Bíblia diz. Então, na verdade, as provas são fonte de conhecimento, fonte de crescimento, né? O seu resultado revela o nosso caráter, a nossa maturidade, a nossa rebeldia. As provas revelam os nossos amigos, né? Os conselhos que vamos ouvir, a ajuda que vão nos conceder, que palavra eles vão nos trazer, como que eles vão nos receber diante das provas. As provas são coisas que a gente gostaria de nunca ter. Eu acho que eu gosto de estudar, mas não gosto de prova. Eu acho que se fosse, vai estudar, mas não vai ter prova. Então vamos estudar, mas vai ter prova. Aí já, provas são coisas que a gente não gosta, mas são elas que vão nos exercitar. E acima de tudo, as provas revelam quem nós somos. É isso que as provas fazem. Elas revelam quem somos nós. Às vezes a gente se assusta com o que elas revelam. E às vezes a gente também fica feliz. Puxa vida, eu achei que nunca ia suportar passar por uma situação dessa. Eu achei que se eu passasse por isso, minha atitude, minha reação ia ser essa, mas pela graça de Deus, administrei. Então as provas têm esse caráter. Muito bem. Então nós vemos aqui que eles estão aflitos agora por causa da comida, por causa do alimento. Mas aí o que acontece? Então o Senhor disse a Moisés, está lá no versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O Senhor está dizendo aqui então que agora vai vir o que? Esse cuidado de Deus dos mais extraordinários, o maná. Por isso que alguns defendem que essa região seria como uma pastagem bem rala. Não era suficiente para alimentar os animais, mas era um lugar, era um deserto assim composto de uma pastagem rala. Por quê? Porque vai cair como orvalho sobre o deserto, é o que diz lá, e eles vão recolher. A gente vai ver a descrição já do que seria o maná. Maná, na verdade, é quase que a palavra hebraica que diz é o maná. Por quê? Quando esse elemento, eles chamavam o que é isto, e ficou como o que é isto o nome, e é maná, significou o que é isto. Então vamos recolher o que é isto. Não se sabia. Então eles descrevem como se fosse como uma camada, como se fosse uma escama que ficava sobre a relva, e eles recolhiam aquilo, e daquilo eles vão fazer o alimento, como que um pão para eles se alimentarem. Mas essa descrição vai vir mais à frente. Mas eles seriam também colocados à prova se eles confiavam ou não em Deus nisso. Por quê? A descrição que vamos ser agora vai revelar isso. Vejam aqui no versículo 5: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, no sexto dia eles iam recolher o dobro. Se eles todo dia colhiam uma quantidade, porque era uma quantidade para o dia, no sexto dia eles iam colher o dobro disso. Por quê?
porque o Senhor ainda não havia estabelecido o sábado, mas o Senhor já vai ensinar para o povo que o sétimo dia seria para eles descansar. Eles não vão colher o maná no sétimo dia, né? Eles vão colher em dobro. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel, verso 6, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Veja que além do maná que ia começar a ser derramado no dia seguinte, naquele mesmo dia o Senhor ia dar carne para eles comer. Aquela mesma tarde, disse Moisés a Arão, verso 9, dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Veja quantas vezes Moisés fala sobre isso, essa atitude deles murmurarem. Diversas vezes. Quando Arão falava à congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E é esse ponto que eu estava, aquele momento que Paulo levantou, estava dizendo, nós não temos uma palavra declarando que a nuvem vinha acompanhando, mas a impressão que nós temos é que essa nuvem que estava lá antes do Mar Vermelho, continua seguindo, porque ele diz aqui que eles vão ver a glória do Senhor na nuvem, como se dizendo, olha, não é nas nuvens, é naquela nuvem, talvez aquela uma que eles conheciam, que estava presente, que já atrás já foi descrita, provavelmente essa nuvem os seguia, nós não temos como afirmar, mas o fato é que eles iam ver a glória de Deus na nuvem. Também não sabemos que glória era essa, seria um brilho, seria uma chama, né? Não dá para a gente saber. Eu me lembro que quando era garoto, ali em São Vicente, a gente morava na área ali bem, não na cidade náutica, mas mais para cá, e quando chegava, muitas vezes a gente olhava para Cubatão e via a claridade da nuvem por causa daí meu pai falava, é o fogo lá de Cubatão, né? E devia ser da refinaria alguma coisa, mas aparecia bem claro que aquela marca vermelha, que era o reflexo daquela chama. Mas o povo aqui via a glória do Senhor na nuvem. Pode ser que aquela nuvem brilhasse, alguma coisa chamava muito a atenção, e aqui, então ele diz aqui, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, e esse na nuvem parece que se refere a uma nuvem específica. Essa a impressão que dá para nós. O que seria ainda mais complicado, o povo está ali, digamos, tendo um sinal evidente da presença de Deus acima deles e murmurando embaixo que as coisas não saíam como eles queriam. Então, tudo isso poderia comprometer ainda mais. Então nós vemos que Deus, né, olha só as murmurações novamente, diz o 11, e o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aí diz aqui o verso 13, e à tarde subiram codornizes que cobriram o arraial, pela manhã, e aí já vem, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, naquela mesma tarde, o Senhor, né, fez com que codornizes chegassem até eles. Alguns estudiosos dizem que ali era uma região que era uma rota de migração de codornizes, né? Alguns defendem isso,
Mas é tudo muito, né, são explicações que, na verdade, não alteram em nada a obra do Senhor. E agora? É Ele? A migração, quem que até o rastro da cobra na penha. O Senhor, então, não tem ali tudo dentro do projeto de Deus. As codornizes encheram pousaram naquele deserto todo, e eles comeram, talvez até cansadas, é uma viagem, cansadas, era só recolher. Então eles comeram, como diz aqui, carne a se fartar, né? Vos fartareis de pão, e sabereis também, aí comereis carne, e pela manhã fartareis de pão. Na manhã seguinte, ia começar a descer sobre eles, né? Nas manhãs, eles recolhiam o maná. E isso vai se dar, nós sabemos depois, por 40 anos esse maná vai cair. E até que chega um dia, quando eles entraram na terra prometida, foi avisado, a partir de amanhã não tem mais. Acabou. Mas era uma coisa fantástica o maná. A gente vai ler mais um pouco sobre ele e vai ver que coisa, era um milagre de Deus, né? Eles tinham a ordem de não recolher, e o maná colhiam a cada dia, comiam a cada dia, e como que dizendo, olha, acho que tudo isso colocava o povo ainda mais na dependência de Deus. Não podia colher para o dia seguinte. E aí a gente vai ver que eles tentaram até, Deus põe a prova, por quê? Porque nem nisso eles obedeceram. Sempre tem um espertinho, né? Que mesmo sabendo, vai colher quantidade para cada um no dia, alguém quis pegar mais para acumular e apodreceu. Mas isso, até aí tudo bem. Mas como que o que colhia na sexta-feira não apodrecia para o dia seguinte? Alguém alterou a química dele, colocou algum conservante? No de sexta-feira vinha conservante. Sabe, é algo maravilhoso quando a gente pensa o domínio absoluto do Senhor em todas as coisas. Era o mesmo maná. Durante a semana, se colhesse a mais, apodrecia. Na sexta-feira, colhia a mais, não apodrecia. Era obediência. Então, é algo extraordinário. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A semana que vem a gente continua. Paramos aqui no verso 13 do capítulo 16. Continuamos na semana que vem, o 14.